Fala, galerinha do 7º ano, meu nome é Clédson Pereira, professor de História. A matéria mais gostosa de se estudar. Entender história na aula de hoje é entender um processo e para entender este processo temos que relembrar do anterior. Por isso, a aula de hoje nós vamos falar do início da colonização do Brasil, entender por que os portugueses chegaram a este território. Vale lembrar que Brasil não era o nome original dessa terra. Os nativos, os indígenas, como assim chamamos, não chamavam essa terra de Brasil. Esse é um nome dado pelos portugueses quando chegaram a esta terra. Por isso, a aula de hoje nós vamos relembrar este processo, relembrar como se deu a relação entre portugueses e indígenas. Vamos começar com o que chamamos de grandes navegações. Falar em navegação, nós vamos pensar em navio. Navio faz parte da sociedade humana desde a antiguidade. Não é de hoje que os homens vivem da água. Toda a sociedade antiga nasceu perto de grandes rios, muitos deles navegáveis. Os egípcios, os fenícios, os vikings eram todos grandes navegadores. Então, por que a Europa, a que se orgulhava de ser a sociedade civilizada, demorou tanto a lançar-se ao mar? Temos que lembrar que quando o Império Romano do Ocidente cai, a estrutura social da Europa muda de centralizada para descentralizada, de urbana para rural. Este processo vai seguir durante 10 séculos. Essa transformação social só vai se transformar em urbana novamente ao final destes 10 séculos. A ciência ficava a cargo da igreja. Quase tudo que era produzido tinha que ter o aval teológico. Se não era um preceito de Deus, não era aceito por esta sociedade. Muitos que ousaram questionar essas teorias, estes dogmas, acabaram mortos, acabaram presos. Portanto, o imaginário europeu daquela época, dominada pela Igreja Católica, não permitia que ele lançasse no desconhecido. O conhecimento de mundo destes europeus era muito restrito naquele momento. Portanto, eles imaginavam que a sociedade era formada apenas pela Europa, que eles conheciam, pelo Mar Mediterrâneo, que eles conheciam, pelo norte da África e pelo Oriente Médio. As cruzadas, que você já ouviu falar, que era a Guerra Santa que a Igreja Católica comandava junto com os militares para retomar a terra onde Jesus teria nascido, tentar encontrar o Santo Graal. Vamos esquecer esse romantismo todo e pensar na parte prática. Foi um grande genocídio de ambas as partes. Mas o que essas cruzadas trouxeram de volta foi o renascimento comercial entre Europa e Oriente, principalmente Europa e uma terra que eles chamavam de Índias. O que tinha nessas terras que não tinha na Europa? O que eles chamavam de especiarias, tempero. Tempero para comida, algo que raramente era encontrado na comida europeia, sobrava na comida daquela região das Índias. Portanto, o comércio entre Europa e Índia se tornou muito lucrativo para quem comercializava especiarias. Aí nós temos um fato importante. Quando Constantinopla, que fica na atual Turquia, cai, esta rota comercial ela é fechada. Qual é o caminho, então, para chegar às Índias e continuar fazendo este comércio? Dar a volta no continente africano. Seria, então, necessário lançar-se ao mar. Qual era o problema? Eles acreditavam que se adentrassem muitos quilômetros no mar, chegariam ao firmamento do mundo. Eles cairiam num abismo sem fim. É uma espécie de teoria de terraplanismo da Idade Média, que assim como a teoria de terraplanismo de hoje, estava errada. É muito bom lembrar, gente, a Terra não é plana.
Por favor, por mais que tentem falar isso com vocês, a Terra não é plana. Eles acreditavam que se adentrassem mar adentro, cairiam neste abismo sem fim. Outro fator importante, eles acreditavam que estes oceanos desconhecidos estavam repletos de monstros marinhos, devoradores de marinheiros e embarcações. Tudo bem, existem baleias, grandes animais nos oceanos, mas nenhum deles são monstros marinhos. Esta teoria vigorou durante séculos na cabeça destes marinheiros, dificultando o lançamento das nações europeias ao oceano, a explorar terras mais longínquas que eles nem sabiam que existiam. Portanto, dominar o continente africano, contornar este continente, passou a ser uma luta contra o próprio imaginário, contra os próprios medos e o desconhecido. Quem vai ser o pioneiro? Portugal. Por causa da posição geográfica, muito mais ocidental que os outros países da Europa, ele pôde lançar-se ao mar primeiro. Mas para isso tinham que contornar aos poucos o continente então desconhecido da África. Eles não tinham praticamente noção nenhuma do tamanho deste continente. A primeira conquista destes europeus foi a tomada de uma cidade chamada Ceuta, em 1415. Ela se tornou um importante entreposto comercial por causa da sua localização, onde eles podiam controlar tanto o mar Mediterrâneo quanto a costa africana. A partir deste domínio desta cidade de Ceuta, os portugueses puderam contornar aos poucos, não foi de uma vez, todo o continente africano. Para isso, vai se valer de grandes navegadores. A gente sabe que a história conta que Pedro Álvares Cabral chegou ao que chamamos hoje de Brasil em 22 de abril de 1500, mas também sabemos que somente em 1488 Bartolomeu Dias conseguiu contornar o continente africano. Qual era o problema? Aquela região onde hoje é a África do Sul era chamado de Cabo das Tormentas, por causa do grande número de tempestades. Por isso, várias embarcações naufragaram ali. Contornar o continente africano pela primeira vez foi uma grande vitória para Portugal. 10 anos depois, Vasco da Gama chega a Calicut, na Índia. Estabelece, então, ali um acordo comercial entre portugueses e aqueles moradores da região da Índia. Então, somente em 1500, numa viagem que seria de Portugal a Calicut, que Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil. Qual é a novidade aí? Este mapa. Se a gente está pensando que um navegador sai de Portugal com destino à região que chamamos de Índia e chega ao Brasil e fala, como muitos acreditavam, que foi por acaso, ou ele é o pior navegador do mundo, porque não sabe a diferença entre Oriente e Ocidente, Leste e Oeste, ou a história não é muito bem contada. Por quê? A diferença de destino é muito grande. O que nós sabemos hoje? Portugal já sabia da existência de terras nessa região, que chamamos de América, uma vez que os espanhóis já haviam chegado aqui. A maior prova disso é o Tratado de Tordesilhas de 1494, quando ele força uma divisão mais a oeste, dando a eles possibilidade de dominar terras que hoje chamamos de Brasil. Então, esta viagem de Pedro Álvares Cabral não foi por acaso. Eles sabiam da existência de novas terras, por isso criaram uma embarcação, uma frota maior, que necessitava de uma curvatura no próprio oceano para contornar o continente africano maior, e deram uma desculpa de terem encontrado, então, novas terras. Então, não foi por acaso que os portugueses chegaram aqui em 1500. O que nós vamos entender?
o primeiro contato de portugueses e indígenas e nativos era de espanto, de curiosidade. Nada era mais diferente de um português e um nativo, que chamamos de nativo brasileiro. Nas formas de se vestir, nas formas de se portar, na forma física, nos costumes. Tenta imaginar o espanto deste navegador, destes colonizadores portugueses, com os animais que aqui estavam. Tenta imaginar o espanto deles encontrarem com um papagaio pela primeira vez. Eles pensaram, meu Deus, aqui tem uma ave que fala. Aqui tem animais que não se vê em local nenhum do mundo. Começou a veicular uma notícia, uma lenda que Portugal tinha encontrado não somente uma terra nova, mas tinha encontrado o Jardim do Éden. Acreditem se quiserem, certos teóricos europeus acreditavam que a América era o Jardim do Éden, pelos animais, pela população que ficava, na maior parte do tempo, sem roupa e pela ingenuidade deles. Ingenuidade de acordo com a teoria civilizatória destes portugueses. Qual é a primeira relação comercial? Eles não tinham intenção de ocupar a terra. Eles tinham a intenção de explorar a terra. Mas eles não encontraram o que tinham em mente, que era ouro e prata. Portanto, a primeira relação comercial entre portugueses e indígenas brasileiros foi a exploração do pau-brasil, uma árvore que dava origem a uma tinta vermelha extremamente valiosa no mercado europeu, por ser uma cor extremamente difícil de se encontrar na natureza. Se vocês repararem, as roupas dos reis, a roupa do Papa, que é o maior poder da Igreja Católica, que era extremamente poderosa nesta época, são vermelhas. O pobre não usa vermelho. Somente as pessoas poderosas tinham dinheiro para conseguir uma roupa vermelha. Portugal acabava de achar uma fonte que acreditavam ser inesgotável de uma matéria-prima que originava a tinta vermelha. Portanto, explorar este pau-brasil era extremamente essencial para o sucesso da colonização, da ocupação dos portugueses no nosso território. Quem vai explorar, quem vai cortar esta árvore? São os indígenas brasileiros. Qual é a relação? A relação chamada de escambo, quando o indígena colhe, carrega e abastece o navio que está na costa. O que ele ganha em troca? Ele ganha bugigangas, espelhinhos, pequenos colares, coisas que não tinham valor para os portugueses, mas pelo desconhecimento dos nativos, eles acreditavam ser valioso. O indígena não ligava para o ouro, não ligava para a prata. Ele gostava daqueles presentes que ele acreditava que estava recebendo dos portugueses e achavam que valia a pena ceder a sua força de trabalho para cortar e abastecer os navios portugueses. Anos mais tarde, esta relação entre indígenas e portugueses vai se transformar em escravização. Porque os portugueses vão tentar escravizar estes indígenas, não vão ter sucesso, porque o indígena não vai se adequar ao sistema compulsório e vão trazer, no século seguinte, os primeiros seres humanos escravizados vindos do continente africano, que já estavam habituados a essa prática numa cultura do próprio continente, onde a escravização já era comum. Portanto, esta relação comercial do pau-brasil vai se dar inicialmente de forma de escambo entre indígenas e portugueses. Os primeiros anos de ocupação, de colonização dos portugueses, eles não vão fincar raízes no nosso território. O que eles vão dar como prioridade? Simplesmente chegar no nosso litoral,
forçar os índios, de certa forma, a cortar essas árvores e abastecer o seu próprio território. O grande problema é que a falta dessa ocupação definitiva vai fazer com que outras potências europeias façam um serviço de pirataria no litoral brasileiro. A Inglaterra, a França, a Holanda vão se interessar também pelas riquezas dessa terra e vão promover ataques à costa brasileira. A França, por exemplo, vai ocupar definitivamente a cidade do Rio de Janeiro neste período. Portanto, era necessário que Portugal, a coroa portuguesa, ocupasse definitivamente o território brasileiro a partir de 1530. Essas expedições que vão surgir a partir de embarcações portuguesas visando ocupar, fincar raízes, vão começar a nomear os marcos geográficos brasileiros de forma rápida, de forma apressada, com nomes que nós usamos até hoje. O que eles usavam? Então, chegou lá um português, o Martim Afonso, e encontrou o rio. Olha que rio maravilhoso, temos que dar um nome para este rio. Hoje é dia de qual santo? São Francisco. Então esse é o rio São Francisco. Chegou lá numa baía, perto de onde Cabral teria chegado. Hoje é que dia no calendário? Calendário católico. É dia de Todos os Santos. Então, essa é a Baía de Todos os Santos. Lá, no que chamamos de Rio de Janeiro hoje, encontraram a Baía de Guanabara, acharam que era um rio. Chegaram no dia 1º de janeiro. Então, esse é o Rio de Janeiro. Assim como chegaram na região de Angra dos Reis no dia 6, ou seja, dia de folia de reis. Deram o nome, então, de Angra dos Reis. Essa forma apressada de nomear estes marcos geográficos foi uma forma de oficializar a ocupação. Os primeiros moradores que vieram para cá vieram um sistema que chamamos de capitanias hereditárias. Por quê? A coroa cedia o território a nobres portugueses e eles tinham que ocupar, transformar a terra, combater rebeliões dos nativos, catequizá-los da forma mais rápida possível, produzir e dar lucros à coroa. É muita coisa para se fazer para ter pouco retorno financeiro. Das capitanias surgidas, como o mapa está mostrando aí, somente 2 vigoraram. A capitania de São Vicente, que hoje é o estado de São Paulo, e a capitania de Pernambuco, que recebe o nome do estado. Somente estas vigoraram. Certamente, o sistema de capitanias hereditários não deu certo e Portugal vai enviar, 19 anos mais tarde, um governador geral. Desta forma, colocando um administrador oficial dentro da colônia, tendo obrigação de trazer moradores, trazer pessoas vindas de Portugal para residir na colônia. Pessoas, inclusive, tinham que ser brancas, porque a população estava ficando de uma cor que eles não aceitavam pelo racismo, pelo preconceito, porque estavam se relacionando com a população indígena. A população estava ficando mestiça demais aos olhos racistas portugueses, aos olhos europeus portugueses. Portanto, trazer mulheres para se casar com estes colonos era essencial para o projeto de ocupação, de formação de uma sociedade portuguesa aqui no Brasil. Outra forma de exploração foi o açúcar. Quando o pau-brasil ele entra em declínio, a produção de açúcar, especialmente no Nordeste brasileiro, na capitania de Pernambuco, começa a tomar a liderança do centro financeiro desta colônia. O açúcar era extremamente valioso para aquela sociedade, era valioso na Europa e passou a ser produzido aqui no Brasil. Tinha a concorrência dos holandeses, que vão ser determinantes com fornecimento de matérias, de
tecnologias e anos mais tarde da própria ocupação do Nordeste, fazendo o açúcar brasileiro ser extremamente lucrativo, extremamente representado na sociedade europeia anos mais tarde. Então, os primeiros anos de colonização no Brasil têm a relação de exploração com o indígena, a exploração do pau-brasil e a produção de açúcar. A aula se encerra aqui. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, entre em contato com seu professor, mande mensagens e tenha um bom dia, uma boa tarde.